E aí, galera? Bem, meu nome é Kidro Feitosa, sou aluno da Unicatólica. Estou aqui com a atividade que foi proposta pelo professor Alanderson, que é sobre fila encadeada. Ele pediu o seguinte: criar um método na classe fila encadeada para procurar e retornar a posição de elemento da fila. Caso o elemento procurado não existe na fila, retornar -1. Criar um vídeo, Alice fica no método criado. Bem, só que pelo enunciado, né, já sabemos que o nosso método tem que retornar algo. No caso, ele vai retornar a posição. Caso não encontre, ele tem que retornar -1. Bem, vamos ver aqui o exemplo. O exemplo aqui da fila que ele deu foi enfileirou A, B, C, D, E. Aí ele vai chamar o comando, ou chamar o método, né? Para procurar a fila, ele procurou o D. Aí retornou a posição onde é que o D está. Posição 3. No caso aqui, ele inicia a fila inicia no 0. 0, 1, 2, 3. Então ele vai querer que a nossa fila inicie no 0. Então vamos lá. Vamos começar aqui a fazer um método. Public. Ele vai ter que retornar a posição. Então a posição é de inteiros. Não tem uma posição quebrada. Inteiro. Inteiro. Retornar inteiro. Procurar o nome do nosso método. E vamos estabelecer um parâmetro para ele. Porque aqui temos que pegar, no caso aqui, ele atribuiu por parâmetro a procurar a letra D. Então vamos criar aqui uma variável de object travou aqui object elemento. Método criado, né? Então vamos definir as condições. Temos que primeiro testar, né, se a fila está vazia ou não. Então só vamos procurar se a fila não estiver vazia. Então, se não estiver vazia, que foi o método que a gente criou, né, para saber se a fila está vazia ou não. Então usamos esse método exempt, no ponto de exclamação para dizer que tá para negar, né? Caso ele diz que está vazio, então não está vazio. Quando não estiver vazia, vou criar um contadorzinho para definir a posição inteiro da posição. Iniciar em 0. Iniciar em 0. Criar uma variável do tipo nó, que ela vai percorrer nossa fila para que a gente não perca o início dela, porque se a gente usar a variável início, a gente vai perder a nossa fila. Então criamos um variável auxiliar para fazer esse trabalho e atribuímos o valor de início. Então ele vai receber o nó do início para percorrer nossa fila. No auxiliar recebe início. E vamos uma condiçãozinha, né, para percorrer a fila enquanto while auxiliar for diferente no vai percorrer a fila. Aí ele vai acabar quando o auxiliar for igual a null. Quando for igual a null, ele para o programa. Então, vamos criar uma condição agora para
buscar para comparar elemento. Se auxiliar ponto get elemento menino que legal elemento, que no caso ele vai pegar o elemento dele, o elemento que está na variável auxiliar, no nó auxiliar, né? O valor que está lá no nó do auxiliar em elemento, e vai comparar a elementos que a gente definimos no parâmetro. Feito isso, se isso for verdadeiro, ele vai fazer o seguinte, ele vai retornar, vamos colocar aqui a primeira variável dele, né, para return, que se for logo encontrado logo de imediato, né, logo na primeira posição, ele já vai retornar 0. Posição, retorno posição. Caso ao contrário, né, se não, ele vai incrementar. Então, posição mais. Ele vai incrementar o valor, vai para 1 e vai pular para o próximo nó, que vai ser auxiliar, receberá auxiliar ponto get próximo. Vai pular para o próximo nó. Get próximo. Pula para o próximo nó. Quando acabar aqui o else, fechei aqui o else, fechei o while, que é do C. Aí ele pede também que, se não encontrar, né, se ele não entrar nem na condição, se não entrar na condição se, né, é porque ele não encontrou o elemento. Então, ele tem que retornar alguma coisa. Então, ele vai retornar -1. Return -1. Ele diz que se não encontrar, né, retorna -1. Então, fizemos isso aqui, né? Return -1. Caso não encontre o elemento, ele vai retornar -1. Pronto, nosso método está criado. Agora vamos aqui no uso, né? Ver como é que está a nossa fila. Ele atribuiu 5 elementos, A, B, C, D, E, como ele pediu, né? Então vamos ver se está funcionando a fila. Vai ser A, B, C, D, E, em ordem, né? Vamos ver. Está funcionando a fila. Tá ok, né? A, B, C, D, E. Então, lá com o nosso método lá, que a gente vai procurar, isso aqui é F1 ponto conciso, né? A gente vai querer exibir. Então, vou escrever isso aqui dentro do ciso. System.out.println. F1. Então, uma legendazinha, né? Posição.
F1, que no caso aqui nossa filha encadeada, né? Nós instanciamos ela. Então F1 ponto. Procurar elemento. Então ele pede aqui um elemento, né? Esse elemento vai ser o elemento que a gente vai buscar dentro da fila. Caso ele encontre, aí vai retornar, né? A posição dele. Então vamos a D, né? Que ele pede. Vamos ver se sai 3, né? Ele diz aqui que no exemplo aqui que é a fila A, B, C, D, E. E quando chama o método de fila procurar, ele vai retornar 3. Então vamos ver se está, né? Aqui ele vai ter que retornar a posição 3. Aqui vamos ver, né? Se é verdade mesmo isso. Está funcionando. Tá um pouquinho lento, mas vamos esperar, né? Tá aí. Posição 3. Então tá correto, né? A, B, C, D 0, 1, 2, 3. Então tá correto. Posição 3. Elemento D está na posição 3. Tá corretíssimo. Vamos procurar aqui o A, né? Ver se ele tá. Ele vai mostrar a posição 0. A. Dá uma quebra aqui pra ficar mais bonitinho. Dá um play aqui. Tá muito rápido hoje. É isso aí. Mas tá funcionando, né? O código. Pode ver que ele tá buscando. Então ele vai mostrar aqui a posição 0, 0, 0. E dessa vez não vai não, hein? Oi. Posição 0. Então tá ok, né? Vamos botar um elemento que não tenha. O J. Vamos ver o que é que ele vai mostrar. Tem que mostrar o que? Menos 1. Oi, então tá certo. Então nosso programa tá certo, de acordo lá com as condições que ele passou. Quando não tem elemento, ele vai exibir menos 1. Posição menos 1. Atribuímos e procuramos aqui o J não tem nosso list, nós não enfileiramos. Ele deu posição menos 1. Então é isso, pessoal. Até mais. Falou!